Boa noite, tudo bem com vocês? A gente espera que sim, tá? É aqui mesmo, né? Deixa eu só pegar aqui dentro, que eu acho que esse aqui, isso, aqui embaixo, ó. Isso, Pronto. Vejam se vocês estão conseguindo visualizar a nossa tela para a gente poder... Estão? Ótimo. O tempo passa, né? A gente já está na reta final do nosso curso. A programação de hoje é a gente discutir um pouco sobre regressão, tanto linear como logística, do ponto de vista teórico, reforçar alguns conceitos, nos primeiros aí 15 minutos, e depois o Gustavo e o Rogério aplicarem esse conhecimento, principalmente da logística, no R. Como eu disse, né, a gente já está aí no nosso 8º encontro, indo para a reta final do curso. Então, no que consiste, né, a regressão, seja ela linear, né, ou logística? É um método que vai estudar a relação entre uma variável dependente, que também pode ser chamada de variável resposta, ou variável de desfecho, são todos sinônimos, né, dependente, desfecho, resposta, e outras variáveis, chamadas independentes, ou também explicativas ou preditoras. A relação entre essas variáveis, ela é representada por um modelo matemático que vai associar, então, a variável dependente a essas outras chamadas independentes. A variável dependente, ela é uma variável, né? E se a gente está diante de uma variável independente, isso vai ser uma regressão simples. Se a gente está diante de mais de uma variável independente, nós vamos estar diante de uma regressão múltipla. Se a nossa variável de desfecho ela é contínua, a gente vai realizar uma regressão do tipo linear. Se a nossa variável de desfecho é dicotômica, essa regressão vai ser do tipo logística. Então, só lembrando que esses conceitos nós discutimos lá no nosso primeiro encontro, né? Do que são variáveis contínuas e dicotômicas, né? Dicotômicas são as variáveis binárias, né? Do sim ou não. Então, cura, sim ou não, óbito, sim ou não. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? De possíveis associações entre as variáveis, para ver que tipo de análise que nós faríamos. Então, para a gente ver se existe alguma associação entre a altura dos pais e a altura dos filhos. Que tipo de variáveis são essas? A altura dos pais e a altura dos filhos. Qual que é a variável preditora? Qual que é a variável de desfecho? Alguém consegue me ajudar? Oi? estava no exemplo que a gente fez a semana passada. Sim, alguém se candidata ou a gente chama? Mesma coisa em relação à renda semanal e despesa de consumo, de bens de consumo, variação dos salários e taxa de desemprego. Né? Vocês conseguem identificar qual é a variável de desfecho, que aqui para a gente, no eixo, né, a gente vai representar como Y, e qual que é a variável independente, que aqui a gente representaria no eixo X. Já tem algumas respostas aqui. Rogério está lendo as respostas. A Bruna colocou numérica contínua e a Vera colocou preditor, a altura dos pais, e de desfecho, a altura dos filhos. Isso, né? Perfeito. E mesma coisa, né, em relação ao segundo exemplo, né? O desfecho seria despesa de consumo, no terceiro exemplo, taxa de desemprego, e a renda mensal, a variável independente, né, ou preditora, a variação dos salários, a variável independente também.
tá? Não que a gente não possa categorizar esses exemplos, né? Eu posso dividir, por exemplo, a altura dos pais em até 1,70, entre 1,70 e 1,80, e categorizar isso, e aí transformar essa regressão, a altura dos filhos, desculpa, né? Até 1,70, entre 1,70 e 1,80, maior do que 1,80, por exemplo. E transformar essa regressão linear numa regressão logística, tá? Mas o jeito que a gente colocou aqui, né, seriam todas variáveis contínuas, as de desfecho, tá? Ou variáveis dependentes, então faríamos uma regressão linear. Como só colocamos uma variável independente ou preditora, seria uma regressão linear simples. Quando a gente faz a análise dessa associação, né, primeiro a gente quer ver, né, quer explicar, quer mostrar se existe essa relação. Isso a gente faz por meio da regressão. Se a gente quer quantificar, né, qual é a força ou o grau dessa relação, a gente faz por meio de uma correlação. Mas as técnicas de análise entre correlação e regressão, elas estão muito ligadas e muito associadas. Como estamos falando de variáveis contínuas, o que a gente vai construir, na verdade, é um diagrama de dispersão, né, que tanto que a análise de regressão, para a gente verificar o grau dessa associação, né, que seria a correlação. Simples, né, unindo aí o valor de x1 com y1, né, então aí da variável preditora com a variável de desfecho, x2 com y2, e vamos construir um gráfico de regressão. E analisando esse gráfico, a gente vai conseguir ver se existe relação e quantificar essa relação, né, se ela é forte ou fraca. Como? Construindo, né, uma reta imaginária ao redor, né, da onde esses pontos se situam. Né? Quanto menor for o resíduo, ou seja, menor a diferença entre o valor encontrado e o valor predito, mais reta é a união desses pontos. Então, usando os mesmos exemplos que nós demos, né, que vocês conseguiram identificar se eram variáveis, quais eram as de desfecho, quais eram as preditoras, se eram contínuas ou não. Então, no primeiro gráfico, né, está aqui a nossa variável explicada, ou resposta, ou dependente, ou de desfecho. Então, vejo como há vários sinônimos, né, para essa variável. E aqui, que seria a altura dos filhos, a altura dos pais, que é a nossa variável explicativa, ou independente, ou preditora. E a gente consegue ver, né, que existe, né, nesse diagrama aqui de dispersão, uma associação positiva, né, uma correlação positiva, à medida que aumenta a altura dos pais, aumenta a altura dos filhos. E aqui em relação ao salário e a taxa de desemprego, sendo o desemprego a nossa variável aqui dependente. E a gente viu que também existe uma associação, a gente consegue traçar uma reta imaginária no encontro desses diferentes pontos, né, x1, y1, x2, y2, xn, yn, só que não é uma correlação positiva, né, à medida que aumenta o salário médio, a taxa de desemprego é menor. E aqui seria um gráfico de dispersão, né, um diagrama de dispersão, onde a gente não consegue encontrar uma associação linear, né? A gente vê que aqui não, seria a associação entre renda, né, e maior consumo de bens de consumo, né, bens não duráveis, vamos dizer assim. Isso seria no início maior, né, quem tem maior renda, depois isso diminui, à medida que a renda aumenta, esse consumo aumenta novamente. E a regressão, e a correlação iria fazer o quê, né? Avaliar esse valor de R, que é a construção dessa linha imaginária e o resíduo. Então, isso aqui seria uma relação linear perfeita, né, se a gente olhar, né, uma reta aí, se a gente calculasse o R seria em torno de 1, e essa também uma relação linear perfeita, só que negativa, né, seria um R de menos 1.
E essas seriam, evidentemente, né, diagramas de dispersão, mostrando uma associação linear, né, uma regressão linear entre as variáveis, mas não perfeita, né, mas aqui muito próximo de 1. E aqui, provavelmente, a gente não encontraria uma relação linear significativa. Isso seria, que a gente discutiu agora, a regressão linear simples. Então, quando a gente está para a variável dependente, a gente está estudando só uma, né, variável independente ou preditor. Mas a gente pode construir um modelo onde utilize várias variáveis preditoras ou independentes. A gente precisa ter alguns cuidados, né? Até quando a gente não faz no R, a gente faz em programas que utilizam menos comando e mais passo a passo, a gente costuma fazer primeiro a análise univariada, utilizar critérios para depois fazer a análise multivariada, que no nosso caso seria a regressão linear múltipla ou a regressão logística múltipla, e colocar nesse modelo apenas as variáveis que na avaliação univariada já mostrou alguma associação. Mas é possível a gente fazer a regressão múltipla sem ter passado por esse primeiro passo da regressão da análise univariada. A gente precisa tomar alguns critérios, alguns cuidados, né? A gente não pode ir incluindo no modelo toda e qualquer variável. Então, por exemplo, se eu estou estudando variáveis independentes associadas ao câncer de pulmão, eu preciso ter um conhecimento teórico, uma boa revisão da literatura, para ver quais as variáveis que eu vou utilizar. Por exemplo, o número de filhos não deve estar associado ao câncer de pulmão. Por mais que eu tenha estudado essa variável preditora, provavelmente, baseado na literatura, não é uma variável que deve entrar no meu modelo. Então, assim, a gente precisa ter um bom conhecimento disso. A gente tem que ter alguma ferramenta que avalie a importância de cada variável incluída nesse modelo múltiplo. E esse conhecimento deve ir além só dos conhecimentos teóricos, porque também se a gente só se basear no que já tem na literatura, o que o nosso estudo vai estar acrescentando? Por isso que na maioria das vezes, a gente recomenda primeiro fazer a análise simples de cada variável para ver, né, se ela já tem, né, uma importância de maneira isolada para a gente incluir um modelo múltiplo. E como que a gente vai construir esse modelo, né, de seleção para as variáveis, para as várias variáveis que nós estudamos? Existem alguns métodos de seleção. Tá? Eu vou chamar aqui de modelo. Um é isso que eu comentei com vocês. Desde o nosso delineamento, a gente avaliar primeiro de maneira univariada, se tiver um P, que a gente varia na literatura, menor do que 0,1, alguns artigos até menor do que 0,2, no univariado a gente incluir no múltiplo, ou estudando alguns métodos de seleção. Então, o hierárquico é um nome bonito, que também alguns pesquisadores chamam de método de Collett, que a gente vai incluindo de acordo com o conhecimento nosso da literatura, que aquela variável tem um peso nessa variável de desfecho. E a gente pode incluir todo mundo no mesmo modelo. A gente pode começar incluindo só as variáveis, por exemplo, epidemiológicas, construir modelo, depois variáveis laboratoriais. Esse modelo é um pouquinho questionado, mas ele é possível. Tá? Outro tipo de modelo é a entrada forçada. É aquele que eu quero que determinadas variáveis entrem, né? Na análise múltipla, para eu saber se elas têm um impacto ou não nessa variável de desfecho. E o mais comum, né, é o por passos, que é o stepwise, que é o próprio sistema que desenvolve modelos, né? E aí ele vai brincando, né, colocando e tirando variáveis de maneira aí tem o backward e forward, que são semelhantes, mas que uns retiram depois, né, a variável do modelo, um antes, mas que ele vai, o próprio sistema, aleatoriamente, né, e avaliando os diferentes pesos das variáveis, vai colocando e retirando as variáveis. Existe um método melhor do que o outro, né? Eu acho que depois o Rogério e o Gustavo também podem expressar a opinião deles,
Mas o que eu acredito? Que tudo depende de como o nosso delineamento foi feito. A gente precisa escrever isso lá na metodologia, né? Eu, particularmente, acho muito importante esse conhecimento exaustivo da literatura, né, do conhecimento das variáveis preditoras, a nossa variável de desfecho, e, no primeiro passo, a análise univariada, né, e baseado nisso, incluir no modelo. Claro, se o meu estudo, por exemplo, é um ensaio clínico, que eu avaliei um placebo com intervenção num desfecho de infecção, por exemplo, e dependente do desfecho, né, se teve ou não teve, mas depois eu vou querer fazer uma regressão múltipla para saber os fatores associados à infecção, claro que meu tratamento vai ser uma variável forçada, porque esse foi o delineamento do meu estudo. Então, em alguns momentos, a entrada forçada também é fundamental, né? E o hierárquico é uma alternativa, quando a entrada forçada e stepwise não respondem todas as nossas expectativas. Mas eu acredito que o stepwise, associado ao conhecimento prévio e à regressão univariada, seja o mais adequado. Como regra geral, às vezes, né, a gente quer colocar um monte de variável na análise múltipla. É um bad way, assim, é um sinal ruim, né? Quanto menos, melhor, porque os modelos vão ficando mais adequados. E tem uma regrinha bem simples, né? A gente deve incluir no máximo uma variável para cada 10 desfechos. Então, por exemplo, se eu estou estudando mortalidade e eu tive 50 óbitos num N total aí de 150, o modelo adequado não deveria incluir na análise múltipla mais que 5 variáveis preditoras ou independentes, porque eu tive 50 óbitos. Mas isso é uma regrinha prática, tá? A gente não costuma ver isso escrito de uma maneira geral. E mais um cuidado para a gente incluir na análise múltipla é a gente verificar se não existe colinearidade entre as nossas variáveis preditoras ou independentes. Por exemplo, a gente que trabalha muito com desfecho óbito, a gente costuma lidar com índices prognósticos. Os índices prognósticos, eles são um conjunto de variáveis, né? Então, a função renal de entrada do paciente na UTI, a idade, se tinha nefrotoxicidade ou não, se precisou de droga vasoativa ou não. Então, imagina a confusão. Se eu uso um índice prognóstico, por exemplo, SOFA, né, o Apache, aí já complicou, eu não posso já usar droga vasoativa isoladamente, ventilação mecânica isoladamente, idade. Se eu não tomo esse cuidado, eu coloco todas essas variáveis no modelo, não dá nada, a gente se perde. Porque claro que idade vai ser colinear ao SOFA ou Apache. Claro que droga vasoativa vai ser, porque eles são variáveis que têm um peso muito grande nesse score, tá? Então, o ideal é que a gente também teste a colinearidade, né? Se forem variáveis contínuas, que a gente também aplique o que a gente acabou de falar agora, né? Que faça um gráfico de dispersão, sabe? E que a gente veja se existe correlação ou não. Então, isso aqui é um exemplo, né? Quer dizer, essa aqui é a minha variável que eu quero explicar, né? A variável explicada, a variável de desfecho. E eu quero saber se ela pode ser explicada por essa variável x, que aqui a gente chama de x1, por essa variável x2. Isso aqui seria um exemplo que não existe colinearidade, tá? Ó, as duas têm o seu papel aqui explicando. E esse seria um exemplo que existe colinearidade, ó, x1 e x2, se uma conexão muito grande entre eles. Se eu fizesse um gráfico de dispersão aqui, certamente iria dar uma correlação positiva, tá? Depois vai ficar mais fácil, né? Porque os meninos, eu não sei se eles vão retomar a construção dos modelos no R, mas certamente da logística vai, e é bom porque eles se repetem, né? Embora sejam comandos diferentes, são muito semelhantes, né? O caminho é muito semelhante. E fica fácil também, que é mais um jeitinho de vocês terem os comandos gravados. Isso aqui é a criação do data frame no próprio R, que a gente pode fazer, né? Exportar ou construir. Então, seria o dados, lembrar que a setinha ao contrário é igual, né?
o data frame, que seria a construção aí da nossa tabela. A gente já aprendeu que sempre depois disso, né, do comando vem o parênteses. Aí estaria aqui, né, o x, que seria a nossa variável independente, né, e o igual, que aí a gente vai colocar todas entre parênteses, né, todas os valores relacionados ao que seria, né, essa nossa variável independente. Aí lembrar do C, que também é um comando, que eu nunca sei o nome dele, como é o nome do Czinho? Combine, concatenate. Concatenate, combine. Combinar os dados, criar um vetor. Né? Isso. Aí depois que eu coloquei todas as minhas variáveis independentes, a vírgula e aí o y, e colocando aqui todas as nossas variáveis que é o que a gente vai estar estudando como variável aqui dependente. Tá? Aí estaria a construção da tabela. Para a gente fazer a regressão linear, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui são duas variáveis contínuas, né? Então, se deve existir uma associação entre eles, uma regressão linear. O Gustavo e o Rogério já comentaram com vocês sobre isso, né? Que na função do R, a regressão linear é essa, né? O RN e o parênteses. Então, modelo, ponto, regressão, o igual de novo, que é a setinha contrário, e aqui a nossa função, LN, né, entre parênteses, o Y, que seria a nossa variável de desfecho, ou a nossa variável dependente, e esse sinalzinho do tio aqui significa que tudo que vem depois disso é a variável que não é dependente, então a variável, as variáveis independentes. A vírgula, o data, e depois o data o igual que é a planilha, né? Onde está a nossa base de dados, que aqui eu chamei de dados mesmo, tá bom? E a gente pode chamar do que a gente quiser, aqui se vocês olharem aqui, né? Na tabela anterior, quando eu construí, eu chamei de dados a minha planilha, meu data frame. E aí, depois, chamando a função summary, entre parênteses, modelo.regressão, a gente vai ter o resultado dessa associação. Então, eu deixei aqui bem bonitinho, né, como que é a função no R de uma regressão linear, né? Então, LN, entre parênteses, a nossa variável dependente, coloquei aqui o que ela significa, o nosso tio aqui, que indica que tudo que está após isso aqui é variável independente, a vírgula, o data, né, que determina qual o banco de dados que estamos utilizando. Então, o nosso data é espaço igual, espaço dados, tá? E ele rodou para a gente aqui, deu, né, o nosso intervalo de confiança e o valor de P, mostrando que existe uma correlação, né, aqui positiva, entre essas duas variáveis lineares, né, x e y, com um P menor do que 0,05. E é possível também construir o gráfico no R, né? Até como o Gustavo falou, e já no primeiro dia, que a impressão que a gente tem que os gráficos não são tão bonitos, mas eles são, é a gente que não sabe. Tem na library tem um comando específico para eles, né? Para os gráficos, que é os ggplot2, e como é que a gente construiria. Nesse tempo que eu andei lendo, né, outro sinônimo para comando também é argumentos, né, na linguagem. Então, como que a gente construiria, né? Tá aqui o nosso comando, né, o nosso pacote, vamos dizer assim, o ggplot2. Aí, como que a gente vai construir, né? ggplot, entre parênteses, de novo, o data, onde a gente vai especificar aonde está o nosso banco de dados, que aqui no nosso caso eu nomeei como dados, né, que foi aqueles dois slides anteriores que eu já mostrei para vocês. Vírgula, daí vem esse outro argumento comando, que é o AES, entre parênteses, que é a função onde a gente vai especificar o que é a variável dependente e independente. No nosso caso, o y, né, universalmente é a dependente, então a gente é y igual a y, nós mudamos, por que a gente vai complicar, né? E dependente x, né? Então, x é igual a x, não mudamos isso.
Aí o comando, mais um comando para construir o gráfico, mais, aí o gel, underline point, entre parênteses, que esse aqui é o comando, né, é o argumento que vai gerar o gráfico de dispersão, seguido por um outro comando argumento, que é o glm, underline, smooth, entre parênteses, método, igual, entre aspas, lm, que é a função que vai mostrar que esse argumento, esse método aqui, é o gráfico específico para regressão linear, tá? Para o modelo de regressão linear que a gente optou por construir, tá? Não tem jeito, é aquilo que a gente falou, né? São comandos, então, se a gente quiser gerar por esse caminho que eu estou apresentando para vocês, porque existe mais de um caminho, né? Mais e menos complicados. A gente teria que ter todos esses passos, tá bom? Então, o que a gente ia recordar de regressão linear no R é isso. A regressão logística, né? Fica menos difícil, vocês vão ver que eu vou repetir algumas coisas com pequenas diferenças, mas que é no mesmo caminho da regressão linear. Então, o que muda a regressão logística comparada com a regressão linear? É que a nossa variável dependente aqui, né, ou preditora, ou de desfecho, né, ou variável resposta, ela é dicotômica, né, esse nome dicotômica é binário. E as independentes tanto faz, pode ser binárias, categóricas, né, ou não, pode ser contínuas. A gente vai encontrar um coeficiente, né, esse coeficiente positivo vai mostrar que essa variável que a gente estudou vai aumentar a probabilidade de acontecer a variável dependente, ou negativo de diminuir a probabilidade do desfecho dessa variável dependente. Né? E a gente também vai conseguir identificar o impacto desse coeficiente dessa variável dependente sobre a razão de chances do evento, né? Da variável de desfecho. Então, eu acredito que depois dessas 8 semanas, essa nomenclatura que a gente está fazendo, né, de colinearidade, variável de desfecho, variável preditora, contínua, binária, categórica, vocês já estão bem familiarizados com isso. Então, estou dando um exemplo aqui, por exemplo, de uma análise de regressão logística. Então, eu tenho uma carteira de 92 clientes, e eu quero avaliar o status dele, né? Se eles são inadimplentes ou se eles são adimplentes. Então, essa é a minha variável de desfecho, né? Minha variável a ser explicada, minha variável dependente. E aqui eu estou avaliando 3 possíveis variáveis preditoras, tá? Ou explicativas, ou independentes. A renda mensal, o número de dependentes e o vínculo empregatício. E olha que interessante, renda mensal é variável contínua. Número de dependentes, variável contínua. E vínculo empregatício como variável categórica, né? Com ou sem vínculo. Ressaltando que eu vou fazer a logística porque a minha variável de desfecho, ela é binária, né? Não características associadas às variáveis preditoras. E aqui eu vou apresentar os passos no próximo, mas a função, lembram do R da regressão linear, era só o LM parênteses. Da logística é GLM parênteses. Aí a gente rodou, isso aqui é cada variável, né, de maneira isolada, e esse aqui é a regressão logística múltipla, porque se fosse univariada, né, seria cada modelo isoladamente. E essa aqui é jogando todas, avaliando todas, né? E aí ela vai me dar o valor de P aqui, o X por P, que é o odds ratio, a razão de chances, tá? E os intervalos de confiança. Então, todas as variáveis que eu coloquei no modelo, né, elas têm impacto, sim, na inadimplência, né, dos meus clientes. Então, de maneira negativa, vamos dizer assim, né, porque foi menor aqui, quanto maior a renda, menor a inadimplência. Agora, quanto maior o número de dependentes, e o V é o quê? Já esqueci. Número de dependentes
Vínculo empregatício. E se tem ou não vínculo empregatício, também vai ser maior a mínima inadimplência. E aqui, como a gente conseguiria no R? Eu mudei para o exemplo da saúde, né? Então, o pesquisador quer ver se o sexo influencia na sobrevida de pacientes em UTI. Aqui é 1 para 1, então vai ser uma regressão simples, né? E não múltipla, tá? E vai ser linear ou vai ser logística? Minha variável de desfecho é o quê? É a sobrevida na UTI, sim ou não, né? Então, ela é dicotômica, então vai ser uma regressão logística simples. E a variável que eu vou avaliar se tem impacto ou não, né? Minha variável independente aqui seria o sexo. Mesma coisa, criei o data frame, só para, da mesma maneira que a gente criou lá com as variáveis contínuas, criamos aqui para as variáveis categóricas, né? Então, dá para construir um R? Dá, né? Então, dados, que é o nome do meu banco, né? Igual data frame, entre parênteses, a minha variável aqui é sobrevivente, né? Espaço igual, espaço C, que eles já falavam que é o combine, né, dos dados, é binária, então já colocamos 0 como não sobreviveu, 1 como sobreviveu, avaliamos aqui os 28 pacientes que temos, né? Depois disso, o sexo, espaço igual, espaço C de novo, entre parênteses, e olha que interessante, né? O Gustavo já tinha falado isso pra gente. A gente pode tanto como categorizar aqui também, né? Colocar 0 e 1, como colocar feminino, 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 masculino, que o R ele vai ler. Como que a gente rodaria o nosso modelo, né? Então, a gente já falou que a função no R da logística é o GLM, tá? Então, modelo ponto logística, lembra a outra, né? Modelo ponto linear. O igual, nosso, GLM, na nossa outra de regressão linear, era só o LM, de novo, entre parênteses, o sobrevivente, que é o que aqui? Nossa variável binominal, né, dependente, de novo, né, o tio que depois dele significa que tudo que vem é variável independente. No nosso caso aqui é só o sexo. A vírgula, aí muda um pouquinho, né, eu preciso colocar esse comando do family, espaço igual espaço binomial, para determinar que o modelo vai ser uma regressão logística. Vírgula, o data igual dados, que é para mostrar onde está o meu banco de dados. No nosso caso aqui, a gente nomeou de dados. Aí peço summary, né, de novo, só que aqui não é modelo barra linear, é modelo ponto linear, é modelo ponto logística, e ele rodou para a gente, mostrando, diferente do exemplo da regressão linear, que não tem associação não, né, entre sexo e sobrevivência ou não tem. A gente vê que o intervalo de confiança está rodando 1, está envolvendo 1, com P de 0,62. Então, de discussão teórica, antes de ir construindo passo a passo, que eu acho que é o mais importante, o que eu queria abordar com vocês era isso, e acho que mais uma pecinha aí do quebra-cabeça. Muito obrigada. Bom, se tem algum comentário nessa parte, a gente já pode passar para... Vamos ver aqui. Bom, então, gente, indo para a parte agora do R, né? Nós vamos tentar fazer o que a Dani falou, usando o nosso programa do R aqui. Então, vamos lá para o R, abrir o R, e ler algumas livrarias. Está diverso, é aquela que a gente já tem instalado, tá? O SJPlot, aquela que nós recomendamos na aula passada, ela vai formatar, olha a tabela como fica formatadinho, nós vamos ver isso. Então, se vocês tiverem essa livraria, a oportunidade de instalá-la, vai ser muito bom. Vou ler. E, Rogério, coloca essa aqui, essa é uma livraria bem pequenininha, é opcional também, mas acho que é interessante a gente comparar modelos, chama Brum. Né? Vamos ler as 3 livrarias. Então, a ideia seria assim, a gente realmente não decorar os conceitos, mas guardar, isso aqui vai estar também disponível, regressão, modelos generalizados, né?
Então, quando eu quero fazer um modelo generalizado, por exemplo, logística, eu vou pegar esse esqueleto que vai estar guardadinho lá, vou ler as livrarias e vou conseguir fazer a regressão como recomendado, tá? E nós vamos usar uma planilha que a gente já tem alunos lá, né? A gente já leu essa planilha, todo mundo tem. Então, nós vamos usar essa e uma outra, que vai ser mais simples, né? Mas vamos começar com alunos aqui, ler a planilha. Acho que podíamos passar também, Rogério, o comandinho para ler, né? E lembre-se que essa é uma planilha que tinha os seguintes pontos, né? 41 observações. Será que todo mundo tem essa planilha? Eu acredito que sim, né? Ou uma planilha bem semelhante a essa, porque se lembra, essa foi uma das planilhas que a gente pediu para fazer, né? Então, assim, pode não ser exatamente os mesmos valores, mas não tem problema, né? Essa aqui tem 41 observações, né? E tem, assim, a variável y que a gente vai querer colocar na regressão é o conhecimento, a gente vai botar um pouquinho para linear, né? Para já chegar ali na logística, para relembrar um conceito. E a gente tinha o curso, os anos de formado, o sexo e a idade, né? Então, essa era a planilha básica aqui. Então, será que o conhecimento, que é a nossa variável de desfecho, ela pode ser prevista, por exemplo, pela idade, pelo sexo, né? Então, voltando aqui, um dos pontos, a gente vai utilizar um comandinho para colocar o sexo como categórica. Então, vamos supor, você colocou lá o seu sexo masculino e feminino, já está categorizado. Aqui a gente colocou 1 e 2, né? E o curso a gente colocou 0 e 1. A gente vai ter que informar para o R exatamente o que é isso, né? Então, você vai fazer isso utilizando aquele comando mutate. Então, a gente tinha 3 comandos para usar. Um era esse, o outro era de seleção, select, né? Selecionar variáveis. E o outro era o filter, que não vamos usar agora, que era para tirar, por exemplo, separar, filtrar a planilha, né? Então, aqui a gente vai informar que o sexo, vou colocar que é uma variável fator, e tem 2 níveis, masculino e feminino. Também podíamos copiar isso lá, já. E o curso, que tinha 2 fatores, mestrado e doutorado. Então, se você executar isso aqui, ó, ele vai... Vamos voltar lá a fazer a estrutura da planilha? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vamos chegar ali. A gente vai ver que o sexo passou para fator, com 2 níveis, e o curso passou para fator, mestrado e doutorado. Agora, as variáveis estão certinhas, né? Uma variável que é numérica, idade, uma variável categórica, o sexo, anos de formado, ela é uma variável numérica, o curso, uma variável categórica, e o conhecimento, que é o desfecho, que é uma variável numérica, perfeito? Isso aqui a gente já tinha feito, né? Aí, a variável que a gente quer fazer é a de destino, é o conhecimento. Então, nós vamos fazer... Aqui é mais rápido, Dani, do que usar o ggplot, tá? Isso é de histograma do R. Dá para fazer com o ggplot, fica mais bonitinho, mas a gente vai fazer assim, ó, só para mostrar qual é a distribuição dessa variável. Então, na verdade, ela parece normal, não parece tanto, né? Não parece tanto. Então, é por isso que assim, eu quis colocar essa variável, porque parece uma contagem. Então, veja, a gente muitas vezes trabalha em biologia com contagem, número de episódios de convulsão. Então, isso eu tentaria usar aqui um pouco uma regressão de Poisson. Tá certo a pronúncia? Tá certo. Então, assim, por quê? Porque vocês lembram que assim, quando a sua variável y ela é uma variável de distribuição normal, quase sempre vai dar certo a sua regressão normal, não é só esse pressuposto, né? Entretanto, aqui eu olhei essa distribuição dessa variável e falei, talvez a gente utilize uma regressão utiliza contagens, né? Então, é um modelo linear generalizado, seja Poisson, distribuição gama, seja logística, tudo é a mesma coisa, né? Então, vamos tentar usar esse modelo e vamos tentar usar linear também para ver qual fica melhor. Então, a ideia é essa. Então, aqui não tem uma resposta muito certa. A gente vai fazer o modelo linear, a gente vai fazer o Poisson e vamos comparar um com o outro e ver qual ficou melhor. Tá bom? Antes disso, a Dani falou uma coisa importante, que é a questão da colinearidade. Então, veja, ó, a gente nessa planilha tem variáveis que possam ser colineares. Eu achei que a idade poderia ter alguma colinearidade com os anos de formado, né? Então, assim, se a gente for... Eu vou apagar isso aqui e fazer de novo. A gente for fazer correlações, pode pôr qualquer nome aqui. Eu vou pegar a planilha alunos,
eu vou colocar aqui select, selecionar só as variáveis numéricas. Quais são as numéricas? Idade, anos de formado. Eu só vou colocar o destino aqui, porque não é para mostrar a colinearidade, mas para mostrar a força da idade dos anos de formado com o destino, que é o conhecimento. Tá? A colinearidade seria mais as próprias preditoras. Tá? Aí, se eu usar esse comandinho no R, a gente vai passar disso aqui também, de correlação, core, eu vou colocar essa matriz inteira aqui, correlações. Ó. Você já vai ter a matriz de correlações, tá? Aí, obviamente, ó, idade com anos de formado 0,6. Então, não tem uma, assim, alguns consideram 0,85, 0,8, né? Colinearidade forte. Acho que dá para colocar as duas, tá? Você vê, ó, idade com conhecimento, que é o desfecho, tem uma correlação, ok? Né? Isso aqui não tem problema, não é colinearidade, isso é a preditor com o desfecho. Anos de formado, a gente já tinha visto, né? Com idade 0,6, então, tranquilo, né? Se você quiser tirar aqui o conhecimento, para ver só a colinearidade mesmo, você pode tirar. Né? Quem faz isso, ó, e você vai ver se tem uma colinearidade forte. Assim, a princípio não tem uma correlação tão forte, não deve haver uma grande colinearidade, tá? Vamos voltar a outra. A gente mostrou também, Dani, eu vou colocar aqui, que é opcional, mas só para a gente relembrar. Variável, né? A gente fez um gráfico usando o core plot. Então, só para a gente relembrar, acho que talvez isso esteja claro, não sei se para todos, esse valor, né, que o Gustavo está falando, aqui, idade, ano de formato, 0,6, né? Seria isso, é o valor do R, né, da construção daquela reta imaginária, de acordo com os pontos no gráfico de dispersão. Lembra, o valor, a reta perfeita seria 1 ou menos 1, uma correlação positiva ou negativa, né? A gente considera que existe uma correlação quando esse valor é acima de 0,8, tá? Então, quando deu 0,6, isso aí não é considerado uma correlação entre as variáveis, elas não seriam colineares. O gráfico está aqui, não está dando certo aqui, exatamente por quê, eu não sei. A gente fez a vez passada e deu certinho, né? Core plot. Não sei. Eu não aceitou. Enfim, essa aqui era só para mostrar para a gente. Que não ia ser uma retinha bonitinha. Ele fica tão bonitinho, já entendi. Dentro do core plot, eu tenho que pôr a matriz de correlações, olha que coisa. Então, isso aqui, ó, você tem que colocar dentro de alguma coisa. Se é matriz, sei lá, qualquer coisa. Chamar de alguma coisa. E aí você chamei de matriz, e aí eu vou colocar a matriz aqui dentro. Tá? Pronto. Agora vai dar certo. Só que esse gráfico está meio feioso, né? Então nós vamos dar uma melhorada nela. Nós vamos colocar método igual a number, a gente não quer bolinhas, e a gente quer type igual a upper. Então você tem que deixar salvo, né? Ó, idade com anos de formado, 0,61. Idade com a variável desfecho, né? Ok, né? Você tem uma colinearidade, ela com desfecho. Anos de formado tem mais correlação com o desfecho, 0,76. Então vai ficar bonitinho, no sentido colocar isso na publicação, enfim. Tá, muito bem. Vamos lá. O primeiro modelo vai ser o modelo de regressão linear. Então, vamos fazer ele, ó, modelo 1. Você pode chamar do que você quiser. Então, linear model, a gente tinha posto. Conhecimento. Então, isso aqui, esse tiozinho, tudo que vem para cá é os preditores. É a interface de fórmula do R. Idade, mais sexo, mais ano de formado. Eu não pus tudo. A planeta tem 41 coisa só, e colocar tudo, eu achei que ia ser meio complexo. Idade com anos de formado, a gente olhou, não tem colinearidade, então poderia ser posto junto. O sexo, ok. A data é alunos, é o nome da sua planilha, ok? Vamos ler isso aqui. Tá, muito bem. Aí, ó, o summary, ele mostrou para nós, interessante o summary, ó. Só que assim, olha que o output não está bonito, né? Então, o SJPlot, você vai escrever assim, tab modo. Esse tab modo pertence ao SJPlot. Aí você coloca lá, em vez do summary, usa isso aqui. Aí você vai ter uma interface bem mais bonitinha. Então, ó, então você vai ter lá a idade. Então, a idade tem uma correlação, quer dizer, à medida que
aumenta a idade, é isso? Não, para cada aumento da idade, vai aumentar o seu conhecimento, tá? O sexo feminino não tem relação, o sexo não é importante, porque, né? E os anos de formado também. Cada ano de formado aumenta 0,52 o conhecimento, tá? Isso é significativo. E cada aumento da idade aumenta 0,13, ok? Tá? Muito bem. Aí, eu falei para vocês que a gente ia fazer o tal do Poisson, porque a variável conhecimento pode ser que ela seja uma contagem, né? Então, faz sentido, quando é contagem, usar isso. Então, eu vou usar o comando GLM, General Linear Model, né? Modelos lineares generalizados. Ele é uma extensão da família dos modelos lineares. Poisson, Gama, Negative Binomial, que não vamos falar também, mas às vezes, eu quero que seja esse modelo. Você pode fazer também. Regressão logística, qualquer modelo que seja uma extensão da linear, né? Então, conhecimento, por idade, sexo, anos de formado, a data, a ordem dos argumentos não importa aqui, viu, gente? Data, alunos, e aí o único argumento a mais que tem é o family Poisson. Mas quais são as famílias que tem? Eu não lembro. Você pode colocar assim, ó, GLM para aquela interrogação. Eu não lembro de tudo sempre, né? Mas obviamente não. Mas aí quando você coloca isso, você vai no R, ele vai te mostrar isso aqui, ó. O que o GLM faz? Ele coloca FIT, né, um General Linear Model, como que você faz e quais são os argumentos, a família. Aí está falando aqui. Ele não está falando aqui, está dando para você a família. Aí você vai nas famílias. A família binomial, nós vamos usar para regressão logística, família Gaussian, que na verdade é o linear, né? Realmente a gente não vai por Gaussian, a gente vai usar o linear, mas poderia colocar o Gaussian aqui. Gama, Poisson. Tá? Esse link é opcional. Eu posso colocar Poisson com link log, mas se você colocar só Poisson, automaticamente ele vai saber que você está querendo usar isso aqui. Isso aqui, o que é o link? Isso aqui é um conhecimento que acho que a gente talvez não precisa mudar os defaults aqui, né? Que já é o padrão, né? Então, esses são os tipos de famílias que você pode colocar. Então, vamos fazer essa aqui? Summary. Aqui eu recomendo para vocês fortemente usar o tab, porque isso aqui, esses coeficientes aqui, eles não estão exponenciados, né? Então, é mais difícil para a gente, o formato não está legal. Se você usar o tab model, ele vai facilitar a nossa vida. Sabe? Então, como aqui o Poisson é diferente, então eu tenho também que a idade não foi significativa nesse modelo, o sexo não, e o ano de formado aumenta 9%, tá? Aqui no caso é 9% para cada ano de formado, e só ele foi significativo, né? O anterior tinha sido ele e a idade, né? Tá bom? Aí, assim, aí vem a pergunta, qual modelo escolher? Eu vou ficar com o Poisson, enfim, ou vou ficar com o linear, né? Então, aí que vem o pacotinho que eu falei para vocês, né? Install package Bloom, né? Rapidinho para instalar ele, aqui eu não vou pôr porque já foi instalado, você vai ler isso aqui, e tem um comandinho que chama glance, tem que saber, né? Enfim. Aí você vai fazer o do modelo 2, que é Poisson, e do modelo 1 comparar. Vamos fazer? Vou lá fazer vou fazer aqui. Glance, chama glance. Ele vai extrair todas as comparações do modelo 1. Eu vou ter que aumentar a tela aqui, senão vai ficar bom. De novo. Tá. Ele dá um monte de coisa pra gente, né? Você vê que o modelo linear, a gente tem um R quadrado. O R quadrado desse modelo é bom, né? 0,62, varia de 0 a 1. Né? Então é um modelo bom. Mas para comparar modelos, geralmente não é todo modelo que tem R quadrado, né? Por exemplo, o Poisson não tem R quadrado. Então a gente recomenda fortemente usar esse critério ACE aqui, ó. ACE, a Cake Information Criteria. Mesmo que você utilize isso aqui, sabe, não quero fazer isso no R, quero fazer isso em outro lugar, sempre você vai ter esse ACE, porque a gente não dá bola para ele, né? Então, o que é isso? Mais ou menos um valor que considera os resíduos e o número de variáveis. Ele penaliza. Quanto mais variável tem, maior fica o ACE. E não é um valor padrão disso aqui. É 126 aqui. Né? Ou esse BIC também, Base Information Criteria. Geralmente eu uso um deles só. Não há um padrão. Então, não dá para comparar um modelo de uma coisa diferente com o outro. Os mesmos modelos. Qual tiver o menor ACE é melhor. Tá bom? Então, ele serve para comparar o modelo 1 com o 2. O que é o modelo 2? O modelo 2 que a gente fez, ó, tem um ACE de 163. Então, apesar do Poisson parecer ser mais lógico,
ele é mais complexo, e aqui não resultou em uma melhoria, não, tá? Ficaria com o linear mesmo, tá bom? Eu ficaria com o linear. Tá? Então, coloque na internet, depois, se tiver curiosidade, a Cake Information Criteria. De onde vem isso aqui, né? Então, entendam que não tem um valor, não é que nem o R ao quadrado, de 0 a 1. É o menor possível que você deve encontrar, e serve para comparar o mesmo modelo. Quanto menor, aqui é melhor, tá? E aí, isso daí é uma coisa que, às vezes, a gente leva no estatístico e não toma cuidado, ou alguns tomam, né? E deveriam tomar, para a gente comparar modelos diferentes, para escolher aquele que tem esse valor melhor. Considera o resíduo e penaliza com o número de variáveis. Mais variável, mais penalizado fica o meu modelo. Gustavo, na verdade, você só resolveu fazer pelo Poisson também, porque quando você construiu o histograma, você não achou tanto distribuição normal. Você não optou só pelo linear, Perfeito. por causa daquele histograma. Eu sempre faço, pelo menos, o histograma da variável y. Tá. Sempre. Porque a gente, assim, quase sempre... Que é a nossa variável de desfecho. Quase sempre. E quase sempre eu vejo uma distribuição gama em algumas coisas, né? Vou mostrar para vocês um R gama aqui. Como é que faz o R gama? Vamos ver se eu chego nele aqui. Enfim, a distribuição gama é aquela de curva longa, né? Então, assim, às vezes os dados biológicos têm aquela distribuição de cauda longa, né? Eles são muito concentrados de um lado e depois vão caindo. E eu acho que é o R gama mesmo, para mostrar aqui, não vamos fazer uma distribuição gama para mostrar como é que é aqui, de 100 casos, formato, sei lá. Deixa eu olhar isso aqui para eles. Exemplo. Distribuição gama, é isso aqui. Então, é mais concentrada para cá e menos para cá. Às vezes é muito parecido com o Poisson também, às vezes, né? Distribuição gama mais evidente, né? Se eu tenho esse tipo de distribuição aqui, ó, é difícil o modelo linear ficar bem, né? Então, você tem muitas variáveis distribuídas para esse ponto e poucas variáveis que se chama de cauda longa, né? Então, isso aqui é distribuição gama. Provavelmente não vai ficar bom se você usar a regressão linear. Então, só uma pergunta do Rafael Perrone: o maior A e C é o melhor modelo? Não, o menor, né? O menor. É o menor. Porque esse valor considera resíduo, que a gente já falou, penaliza pelo número de variáveis, menor possível, tanto o Wake quanto o BIC. A gente usa mais a Cake Information Criteria. Vamos voltar aqui para o modelo 3. General Linear Model, mesma coisa, fiz igual, só que eu pus o família Gamma, né? A única coisa que eu recomendo no Gamma é colocar o log aqui. Né? Aqui, voltar naquele negócio do help. Ó, o Gamma, o padrão é o link inverse. Dá problema na hora que você for ver os coeficientes. É uma sugestão só, tá? Vamos rodar com isso aqui. Eu já tive problemas quando eu coloquei esse inverso, então eu estou mostrando para vocês uma forma de não dar problema. O gama aqui é letra maiúscula, se aqui vai dar problema se eu colocar minúscula, ele não roda, também demorou para me perceber isso aqui. Tá? Aí o summary, e vamos para o tab. O tab é mais bonitinho, né? Olha que legal o modelo gama. O modelo gama mostra que a idade tem quase uma tendência, né? O sexo não importa, mas é bem parecido com o outro, só que ele parece ter ficado um pouquinho melhor que o modelo Poisson, né? E aí vamos fazer o glance dele. É o glance. Faz sair aquele monte de informação para nós, mas o mais importante é o wake, né? Deu 126. Eu acho que está igual ao do modelo 1, né? Glance, model 1. Model 1, 126, e o model gama sendo igual, nossa, exatamente igual. Então, qual você ficaria? Eu ficaria com o linear, é mais simples. Sempre eu vou ficar com o modelo mais simples, né? Por que eu vou fazer o modelo gama se ele foi praticamente igual ao outro, né? Então, não vejo muito sentido. Acho que o linear fitou bem. O linear é mesmo o histograma da nossa variável de desfecho não ter parecido uma distribuição normal, né? Mesmo assim, o modelo linear ficou melhor que os outros. Vejam que esse comandinho simples aqui, vocês são capazes de mudar isso aqui, ó, e fazer regressões bem mais complexas do que seriam aí a regressão gama, Poisson, por exemplo, né? E até mesmo quando a gente colocar aí o Family Binomial, fazer a que seria a logística, né? Tá. Isso aqui eu vou passar, gente, que é comparar os três de uma vez só, né? Então, isso aqui, à medida que você vai aprendendo com o R, você vai... Vocês viram o que eu fiz ali? Eu fiz assim, ó, o glance, model 1. Aí deu lá. Aí o glance,
módulo 2. Aí eu fiz isso para todos, né? E depois eu fiz com o 3. Ah, mas não é fazer um direto de uma vez só? Tem, só que vai demandar um pouquinho mais de forma. Então você vai criar uma lista. Cria uma lista. Eu vou colocar modelo 2 e modelo 3, criar uma lista. E aí, isso aqui requer um certo grau de abstração. Porque dentro disso aqui, que tem essa lista, se você escrever modelos aqui, se você não entendeu essa parte, ó, não tem problema. Eu confesso que eu fiquei um tempinho para perceber isso aqui. Ele jogou dentro de 3 listas, ó, o modelo 3, o modelo 2 jogou aqui dentro, ó, e o modelo 1, dentro dessa lista. A lista é uma coisa que pode conter qualquer coisa, diferente do data frame, né? Que é uma coisa mais fechadinha. A lista você pode pôr o que você quiser. Aí dentro dessa lista, você coloca essa função aqui, que é uma map, ele vai colocar a glance, que é o que a gente já viu dentro de cada um deles. Olha que coisa, né? Aí quando você executa isso aqui, ele coloca lá o modelo 1, a wake não está aqui porque eu tinha que ampliar isso aqui, né? Provavelmente você não está tendo esse problema em casa. Aqui está muito grande a nossa tela. Ó, o wake entre 26 do primeiro, o wake do segundo, não foi bom, né? A gente passou, e do terceiro, 126, tá? Ok, não precisa fazer os 3 de uma vez, não. Isso aqui tá no capítulo do primeiro livro, essa questão do map. Um dia que você vai avançando no conhecimento, você vai chegar nisso aqui. Mas não faria a menor diferença se a gente não tivesse chegado a esse ponto, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem? A fórmula, gente, ó, se eu utilizasse o modelo linear, eu faria o seguinte, ó, vamos lá para o modelo linear de novo. Vou jogar na tela ele. A fórmula está aqui. Idade vezes 0,13 é 0,56, que é o intercepto, mais 0,13 vezes a idade. O sexo feminino eu não vou pôr, tá? E anos de formado vezes 0,52, tá bom? Aí, eu fiz a formulinha aqui para vocês, ó. Eu peguei a planilha alunos, criei uma coluna a mais, tinha previsto. Ela é 0,56 mais a idade vezes 0,13. Tirei, não coloquei o sexo. Mais anos de formado vezes 0. Deu um pouquinho diferente que eu não tinha feito aqui. 0,2, né? Vamos arredondar. Ele vai criar, na planilha alunos, vai ter essa coluna agora nova, ó, que chama previsto. Olha que legal. O conhecimento era 7, a fórmula previu isso. 8, a fórmula previu isso. Assim vai, ó. E aquele gráfico de dispersão. Posso fazer um gráfico de dispersão entre conhecimento, o previsto, que foi isso aqui, e o conhecimento. E lembra, o que é o resíduo? A diferença entre isso e esse. Quanto que é o resíduo bom? 0. O menor possível, né? Tá bom? Ah, eu fiz até um plot aqui, automático. Plot, usando o ggplot mesmo. Perdão, sem usar o ggplot, né? Para ficar mais fácil. Aqui você põe o x, ó. Você pode, o x é alunos predito e o y. Não quero deixar eu fazer. Vamos dizer por quê. Ele fala que eles têm tamanhos diferentes. Não tem. Eles têm o mesmo tamanho. Conhecimento e previsto. Tá. Quer usar o ggplot? X começa com X. Então, você pode pôr X assim. X é igual, vamos lá. Predito. Previsto, né? É por isso. Tá errado ali, ó. É previsto. Era previsto. Se errar um negocinho. Aí, ó, você coloca o G1 lá. É mais complexo. Bom, é mais complexo. Só que o gráfico vai ficar em outra qualidade. Não ficou tão legal, né, gente? Ó, eu olhei aqui. Razoável, né? Acho que tinha um buraco aqui. Por isso que não tá legal. Porque ou o conhecimento era muito extremo para cá ou muito para cá, né? Não tem muitos dados no meio. Falta dados, né? É duro fazer regressão com 40 dados. É só um exemplo, né? Você pode ver que não ficou tão legal. Aquela linha, se você quiser colocar, cada depois, G1, era Smooth, acho que é Smooth, né? É tudo. Olha que bonitinho. Tá legal. Tá então intervalo aqui, ó. Folhadinho. Né? Então, esse é o final dele, né? Tá? Tudo bem?
Eu só vou colocar uma coisa a mais que eu não tinha posto aqui, que a Dani falou também, acho que é bem legal isso. Ela fala assim, ó, o meu modelo escolhido foi o modelo 1, que é o linear. O modelo 1, não precisei usar os outros, né? Mas eu quero fazer um stepwise. Como é que eu faço? Olha que legal, você vai fazer model step, por exemplo. Pode ter qualquer nome, tá? Aí eu vou fazer um step, a função step do R mesmo. É um stepwise. Só que aí você coloca o modelo 1, já está pronto, dentro do step. Só isso. Ele fez o stepwise para você. Na verdade, ele tirou o set só. Ele deixou. É isso Que a mesmo. gente já tinha tirado. Eu só tenho que colocar o summary aqui também. Model step. Para poder ver. Então, acho que ele tirou o. Opa, perdão. Quando você erra aqui, ó, faltou. Tudo bem, eu vou fazer de novo, tá? Então, ó, ele tirou o sexo. Tá? O sexo realmente não era interessante. Ah, eu quero uma tabela mais bonitinha. Tab model. Tab model pertence a SJPlot, aí coloca aqui no nível. Se você não tiver lido isso aqui, não vai dar certo. Tab model step. Aí ele deve colocar aqui para você sem o sexo, que não era importante. E aí, ó, se você quiser fazer stepwise, backwise, dá para fazer. Eu não lembro de cabeça, vou fazer isso agora, tá? Então vamos olhar, ó, colocar aqui no step e vai falar para você como fazer, tá? Ó, interessante, ó, ele vai escolher, isso é diferente do SPSS. Quando você faz o stepwise no SPSS, ele coloca a variante que é significante. Às vezes eles nos criticam, mas você vai ficar fazendo múltiplos testes comparativos, tá? Então, aqui ele faz diferente, ele faz pelo tal do wake, ele faz vários modelos e pega que o wake foi menor. Então, às vezes, dentro desse stepwise, você olha, tem alguma variável que não deu diferença. Puta, não deu diferença naquela variável, mas ele não tirou. Porque aquele modelo que tem o menor wake. Tá? Então, a forma de escolher isso aqui é considerado um pouquinho mais interessante, né? Escolher os modelos pelo menor wake, ó. Escolhe o model by wake em stepwise algoritmo. Aqui, ó, o método que você tem. Você colocar direction, backward, forward ou both. Colocar os dois. Ele dá a opção de colocar os dois aí. Então, vamos fazer com os dois. Aqui não vai dar diferença, porque tem muito pouco dado. Qualquer método que você ia fazer não vai mudar. Tá? Mas o buff, ó. Ah, tá errado. Perdão, não fiz errado. Tem que colocar aqui, ó. Vou fazer o step com o método. É isso, né? Acho que vai ficar igual. Mas é porque tem pouco dado, né? Não ia mudar, não mudou. Tá? Mas ó, é interessante que você vai poder escolher pelo algoritmo que é bem robusto, tá? Ele vai escolher por esse aqui, Information Theory, e ele vai usar um dos dois. Então não vai ter muita crítica do seu revisor. Tá? Muito bem. Então, acho que esse ponto, veja se tem algum ponto para a gente passar para a logística agora, que a gente poderia falar. Algum comentário que não ficou claro? Porque, assim, não sei se eu passei um pouco rápido, a questão da planilha pode ser até mais tranquilo, se alguém tem dificuldade de ler ou de rodar algum desses modelos, aí, ou ficou algum questionamento que a gente vai passar para um outro ponto aqui, vai ser interessante ver se está tudo ok, se a gente pode passar, então, para a logística mesmo, né? Acho que a gente podia disponibilizar esse arquivo com o stepwise, né? Eu não tinha posto lá, mas é bem legal isso aqui, bem lembrado. Tudo bem de passar? Eu acho que sim, que a gente bom, repete alguns passos passos com os comandos diferentes. Então, ó, né? a logística, essa aqui é a referência, é aquele artigo do Rendezvous que a gente já tem também. E aí, a Dani também a gente já fez isso em outras aulas, construir um data frame, tá? Então, copiem esse código aí, Rogério, lá no chat, porque copiam esse código, vocês vão ter o data frame, tá? Exatamente, eu fui lá no artigo e repliquei quantos pacientes tinham morrido em cada grupo. Então, é exatamente isso, e coloquei a média de um padrão da idade de cada grupo. Então, vai ser bem aproximado, não é o dado dele, que a gente obviamente não tem o dado dele, né? Mas é bem aproximado do que o artigo está mostrando lá, tá? Para vocês executarem esse data frame,
você vai ver que ele tem 1.063 observações, certo? É exatamente 1.063 pacientes desse artigo. Grupo Remdesivir versus placebo, são 2 grupos, né? A idade em cada grupo, eu acho que não deve dar diferença, porque é randomizado, não era para dar, né? E o óbito, quantos morreram e quantos não morreram, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente fez isso nas aulas passadas, a gente fez um Q quadrado, tá? Então, eu vou fazer de novo para vocês, acho que um pouquinho diferente, porque essa função QISC aqui, ela é da base R, não preciso instalar nada, tá? QISC teste. Só que quando eu faço esse QISC teste, eu preciso colocar uma tabela, aquela tabela de contingência. Então, eu não acho tão simples, mas eu vou mostrar aqui para vocês que vai dar o mesmo resultado. Table. Aí, você tem 2 formas no R de informar uma variável. Ou você coloca aquele data, você lembra do anterior? A gente pôs data. A gente não precisou colocar aquele cifrãozinho. Quando a gente não usa o comando data, a gente precisa saber de onde ele está puxando. Aqui não tem o comando data. Então, eu preciso informar que data é a minha planilha, eu chamei de data aqui. Você poderia ter chamado de Remdesivir, estudo, sei lá, qualquer estudo 2, enfim. Aí, eu chamei de data, aí eu quero ver o grupo, se deu diferença, e o óbito. Então, vocês percebem por que eu fiz esse aqui, né? Eu não estou informando de onde vem, então eu tenho que colocar, senão ele não vai saber, correto? Tá? E aí ele vai me dar aqui quadrado, tá? O único problema que eu falo para vocês aqui, e eu percebi isso depois de muito tempo também, é que está no tal do Yates Correction, né? Não é muito recomendado isso. Então você tem que colocar correct no face. Não dá muita semelhança para os outros. Então, assim, isso é uma outra discussão, né? Correção de Yates, né? Não é muito recomendado, não tem que pôr falso. Aqui dá o p-valor, tá? P-valor. Muito bem, mas a ideia não era fazer o Q quadrado, que a gente já fez, é só para relembrar. A ideia é fazer a regressão logística. Então, modelo 4, tá bom? Modelo 4, eu vou fazer de novo. Modelo 4. Nós vamos fazer o General Linear Model. Aí nós vamos colocar nosso desfecho, que é o óbito. Por que eu não pus aquele cifrãozinho? Porque eu vou informar de onde vai vir isso aqui, tá? Pelo grupo. Só os 2, não vou pôr mais nada, não vai ser multivariável dessa vez. Aí eu vou informar de onde vai vir os dados. A data vai vir de data mesmo, tá? Meio redundante, né? Só que, se lembre-se que quando eu uso GLM, eu tenho que colocar o family. Então eu tenho que pôr o family. Eu vou colocar aqui embaixo, né? Não tem problema, tá? Justamente, é o binômio. Binomial. Então, quando eu for fazer logística, você vai escrever binomial. Vamos rodar? Ele não gostou da minha... Ele não gostou da... Os valores de Y devem lembrar que alguma coisa... É que o óbito está não em cima. Oi? Não tem problema. Não em cima. Então, mas não tem problema. Tá 0 e 1. Ó. Sim, mas não tem que ser 0 e 1, né? Vamos olhar lá. Acho que tem. Não. Não precisa. Quando eu conseguir para o sobrevivente, não sobrevivente para 0 e 1. Tá, pode ser que na função base do R ele precise. Porque assim, a logística normalmente pode ser que sim, pode ser que precise. Se bem que eu rodei isso em casa e ele rodou. Mas foi a função básica do R também? Foi o DLM. Enfim, a gente refaz então. Como é que refaz isso? Tem esses problemas mesmo. Então, vamos olhar o erro de novo, que a gente, assim, vamos nos familiarizar. Os valores de Y devem ser 0 menor que Y menor que 1. Então, realmente, ele está dizendo para nós aqui que ele quer que seja binário. Tá? Então, ele precisaria converter. Tá? Então, vamos converter, então. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá na planilha data, né? E aí a gente vai fazer aquele new page lá. Certo? Tem várias formas de fazê-lo, né? A gente pode replicar dentro de óbito, da variável óbito. Vou usar uma outra função, if else.
Nossa, que não tá acompanhando. Eu não queria chegar nesse aqui, vai dar certo agora. Então, deixa eu só ver se dá certo, eu volto. Né? Agora eu vou. Pronto. Muito bem, eu vou voltar lá então para fazer isso aqui. Então o que você tem que fazer? Ó? O Tate, ele cria uma variável nova, tá? Deixa eu rodar de novo ali em cima. Esse aqui. Tá. Você pode fazer na mão, só que vai dar um pouco de trabalho. Você vai ter que chegar lá e falar, quer não é zero, vai no Excel e filtra. Puxa, dá para fazer. Mas aí você quer reescrever a variável óbito, sabe? Então, if é o seu comando de ser e não. Ser e não, óbito. Aqui lembra que quando a comparação tem que ser 2 igual? Se for igual a não, aí tem vírgula. O que vai ser? Se for igual ao que você escreveu, é 0. Se não for, é 1. Pronto. Então, assim, é um comandinho que chama avaliar a função óbito, que é se for igual a 0, é 0. Se não for, é 1. E vai substituir rapidinho isso aqui. Aí você olha a sua data lá, você vai usar esse, ó, 0 e 1. Bem rápido. Só que realmente é um comando que se você não dominar, você vai ter que ir lá no Excel e mudar, tá? Então, assim, não consegui dominar esse comando ainda, eu vou dominar mais para frente, perfeito, tá? Mas realmente aqui precisava que fosse 0 e 1, não fosse binário, ele realmente não aceitou, tá? Mas então, já coloca o 0 e 1, né? Pronto, né? Pronto. Tá? Model 4. Aí ele fez o modelo, tá? E me deu o wiki também, ó. Legal, né? Só serve para comparar entre vários modelos, né? Na mesma linha, né? E aí, assim, a única coisa que ele mostrou para nós, que o grupo Remdesivir, então ele coloca o grupo, ele já colocou para nós qual que é o Remdesivir, né? Ele está associado em exponenciais coeficientes, isso é um problema, né? Ó, é significativo. Deu parecido com o nosso aqui quadrado, hein? Tá? Parecido, né? Então, por isso que eu falei para vocês, usa o tab model, porque se você não usar esse aqui, ó, ele vai formatar para você e já colocar um negócio exponencial. Esse coeficiente não está exponenciado. Ele não está exponenciado. Agora aqui ficou exponenciado. Então, é uma proteção, né? Usar o Remdesivir teve uma proteção, 0,56, intervalo de confiança 0,37 a 0,86, com P significativo. Então, esse grupo teve uma proteção em relação ao óbito, em relação ao outro grupo, correto? É isso que ele nos mostra. E aqui, se eu não usar o tab model, eu teria que dar para fazer também na base, mas você vê que não fica tão bonitinho, esse coeficiente aqui tem que fazer a exponenciação dele, entendeu? Vou mostrar para vocês, só para entender. É 0,57, né? Ele tem que exponenciar. É isso que o R, quando você seleciona o SPSS aqui, XPD, ele vai menos 0,57, né? Era isso? Menos 0,57, ó. Isso aqui. Tá? Então, assim, o tab model já facilitou muito a nossa vida, criou a tabelinha, então isso aqui a gente consegue exportar para o Word, né? Já criando a tabela de resultados, tá? E aí, por fim, o multivariável seria o 5, ó. Aqui, veja, não precisaria fazer, porque é um estudo randomizado, né? Então, assim, a idade já está na randomização, né? Mas eu quero colocar assim mesmo. Vamos ver só para teste, né? Óbito, GLM, General Linear Model, grupo, mais idade. Então, quais variáveis você for colocando aqui, ó? Você vai acrescentando as variáveis que você quer, que são variáveis preditoras, né? Data igual a data, family igual a binômio. Perfeito? Vamos rodar? Se a gente fosse ver o método disso, seria um método talvez hierárquico, né, de Collet, que é o pesquisador colocando as variáveis, segundo o conhecimento dele, podem ter influência sobre a variável de desfecho. Então, na forma que a Dani falou, é o y baseado no x1 mais x2 mais vários x que eu estou colocando aqui. Né? Então, baseado no conhecimento prévio, enfim. Aí eu estou vendo o summary e vou fazer o tab model. Então, olha lá. O Remdesivir contínuo não mudou nada. Olha a idade. Absolutamente não faz a diferença nenhuma. Né? Colocado aqui. Mas eu quero usar os stepwise. Coloca uns stepwise aí, tá? Eu queria colocar tudo que é racional, não tudo também que você tem, obviamente. E aí eu quero que ele faça isso para o menor e, que ele faça sozinho. Então você vai fazer um model, step 2, sei lá, já tinha um lá. Daí você vai fazer um step, esse modelo 5, stepwise, e aí vamos colocar o método
Tem método, né? Quer colocar método? Forward, backward, enfim. Deixa assim, que eu acho que o padrão dele não é. Aí ele fez para nós, tá no módulo, aí provavelmente ele deve ter tirado a variabilidade, que não parecia fazer muito sentido, né? Ela pudesse lá. Realmente ele tirou, né? Tá. Então, veja, dá para usar o stepwise com a logística igual, né? Da mesma forma. E o step, essa função step, né, é da base R. Ela já está instalada, ela está em base R. Eu não preciso colocar qual é aí instalar nenhum pacote, mas vocês veem que ela também tinha recomendado instalar pelo menos o SJPlot para ficar essa tabela formatada bonitinha aqui para nós. Né? Tem mais alguma coisa? Não. Então, assim, vamos ver as perguntas, né? Vou brincar um pouquinho com você, enquanto eu guardo as perguntas ali, só para a gente... Tem perguntas, gente? Tem perguntas? Perguntas, comentários, observações, frustrações. Para a gente visualizar quantos morreram em cada uma, né? Então, placebo, né? Percentagem de óbito, né? E o rendesivir morreu menos, né? Então, isso aqui é um gráfico exploratório, só para olhar inicialmente. Aí, se deu diferença, a gente vai testar pelo Q quadrado e pela regressão. Então, vou mostrar para vocês que o R faz os gráficos com qualidade de publicação, né? Daí para ajudar bastante também. Isso aqui, a gente chega nesse conhecimento depois na próxima aula um pouquinho sobre gráficos também, né? Mas voltando aqui para os modelos, né? Se está tudo ok com relação ao modelo de regressão, então usar a função GLM, você vê que interessante, ó. Precisava mesmo que tivesse um 0 e 1, né? Então, o que ele tinha dado ali, a gente acabou convertendo e modificando. Aqui o Rafael sentiu que foi difícil acompanhar, né, hoje, e vai revisando. É mais difícil mesmo, né, Rafael? Porque a gente já está numa etapa mais avançada, né, onde não dá para ficar voltando para os conceitos básicos. Mas eu acredito que com o material que o Rogério vai colocar no módulo de hoje, a aula, né, que eu dei, que também tem os comandos lá, pelo menos da linear e da logística, sem usar os modelos, quando a descrição normal não é tão legal, né, lá no Rolinano de Poisson, no Gama, eu acho que dá para acompanhar. É o que a gente conversou desde o primeiro dia, né, a gente está apresentando o R para vocês, com o embasamento da metodologia científica, né, a gente não pretende que vocês saiam sabendo profundamente manusear o R, mas sim que tem uma ideia de como sabe como ele funciona. Acho que uma boa dica aqui é guardar essas abazinhas aqui, né? E quando você for precisar fazer uma logística, você já vai aqui, ó. Então, eu vou na logística, eu já vou na logística, né? Eu substituo o que está aqui com os dados do meu estudo, né? Realmente decorar tudo, a ideia não seria essa. Então, a gente aprende assim, pelo menos eu aprendi assim. Fui substituindo, que eu já tinha um esqueleto, eu ia substituindo esse esqueleto, aí, sei lá, aos poucos você vai percebendo a lógica do funcionamento daquilo, e talvez se você utilizar muito determinada função, ele passe a ser mais automático. Mas guardar o esqueleto para poder sair, eu quero fazer regressão linear, então a aula de regressão linear tem lá, os que está aqui, ó, regressão linear, né? Então tem todo o esqueletinho aqui. Eu preciso fazer uma regressão logística. Então, eu vou aqui do lado, né, que é veja que esse modelo generalizado ele é bem amplo, né?
Então, ele vai desde a distribuição gama, Poisson, a binomial, né? Que é a probabilidade de ser 0 e 1, né? Ele faz ali, depois, enfim. Eu acho que a ideia é guardar esses esqueletinhos e substituir com o seu dado. Feito, finalizamos. Mais alguma coisa? Acho que podia deixar disponível depois, Rogério, talvez essa aqui, ó, que tem a stepwise, né? Esquecendo de pôr no anterior, né? E aqui está o stepwise. Então, tá bom. Muito obrigada. Espero que vocês sedimentem um pouco essas informações. E o nosso Super Rogério fica sempre à disposição para as demandas particulares, né? Para as dificuldades particulares, se houver. Tá bom? Boa noite. Obrigada.